O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram-lhe o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Alexandre, irmãos e irmãs, 8 dias de festa do Santo Natal. Por que nós celebramos esta festa? Porque um grande acontecimento houve na história da humanidade. Deus nunca abandonou o homem. Todo abandono é fruto da decisão do próprio homem. Ele abandona Deus, porque Deus nunca nos abandonou. Fazer memória dos acontecimentos da nossa salvação é dizer para o homem, para a humanidade, existe solução, e a solução foi dada. A solução veio de uma forma muito simples, mas muito bonita. Aquela que Deus preparou desde todo sempre para ser a mãe do seu divino Filho, por participação na obra da redenção, ela foi anunciado pelo anjo que ela conceberia um filho, e o anjo próprio já deu o nome, que hoje eles vão ao templo e dá o nome de Jesus. E ela se torna mãe de Deus feito homem. Mãe do Deus feito homem. A princípio, se dizer mãe de Deus, fala assim, não, quer dizer que Deus tem uma mãe? Não, Deus é Espírito perfeito, Criador do céu e da terra, que habita em luz inacessível, junto com o seu Filho e o Espírito Santo. Ele que criou todas as coisas, ele não tem mãe, mas ele quis ter uma mãe.
uma mãe que é da nossa carne. Aliás, foi ela quem deu a ele a nossa carne, a nossa humanidade, que o Pai criou junto com o Filho e o Espírito Santo. Ele criou o homem sem pecado, colocou-o num paraíso, criou a sua imagem e semelhança, quer dizer, com liberdade. E na liberdade o homem peca. Mas na mesma liberdade que esse homem peca, esse homem também pode sair do pecado, mas não sai por força própria, não sai por capacidade própria. Por isso que Deus já sela, no momento do pecado de Eva e de Adão, uma promessa de que a descendência da mulher e a descendência da serpente, no final, prevaleceria a descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que esmaga, né? Esmagou a cabeça da serpente, que é o Jesus, o nosso Salvador. Por isso nós celebramos a sua festa, porque ele, né? Maria, com o seu sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quer dizer, se é desejo do Senhor que o divino Salvador venha por mim, seja feita a tua vontade. Porque assim o anjo a saudou, ave cheia de graça. Quer dizer, quem que é cheio de graça? É aquele que não tem pecado. E hoje é o Dia Mundial da Paz, foi instituído esse Dia Mundial da Paz e solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, para justamente ligar essas duas coisas. Mãe do Deus feito homem, ela participa da vida divina, como nós também participamos da vida divina, e que perdemos a graça, mas que agora em Jesus é restituído de novo. Por isso a paz é estabelecida entre Deus e o homem. O homem não pode mais dizer, não existe salvação para mim, não existe cura para o meu pecado, não existe remédio para a minha vida, porque existe o remédio, existe a cura. E a cura é Jesus, Ele é o príncipe da paz, é aquele que veio para nos salvar. Portanto, a sua encarnação já é o início da nossa salvação. Depois, durante esse ano todo, nós vamos seguir a história. Nós vamos viver a Quaresma, vamos viver a Páscoa, vamos celebrar como que Jesus nos salvou, anunciando a boa nova, chamando os filhos e as filhas à conversão, ao voltar-se para Deus. Porque nenhum de nós é capaz de pagar pecado. Somente Jesus foi quem pagou pelos nossos pecados na cruz. Ali sim, Ele assumiu todas as nossas dívidas e culpas e ali as destruiu com seu sangue. Nós temos um Salvador. Isso é graça, isso é dom de Deus. Não é mérito nosso. O mérito nosso é de sermos amados por Deus, queridos por Ele, e Ele tem esse cuidado de nos oferecer salvação. Com a mesma liberdade que nós fomos para o pecado, com esta mesma liberdade nós decidimos pela justiça, pela salvação. Por isso que cada um de nós responde a Deus no anúncio que é feito da sua salvação. Eu decido livremente, eu quero esta salvação de Deus, eu me empenho nela, eu me dedico a ela, eu me esforço com as forças pequeninas que eu tenho, mas a graça vem de Deus, e é com a graça dele que eu conto, é com a graça dele que eu tomo a decisão, e aí eu me torno uma nova pessoa, um novo homem. Os meus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, as minhas faltas foram perdoadas, e o Espírito Santo foi derramado sobre mim, para que eu volte a ser imagem e semelhança de Deus. E é no Espírito que nós vamos caminhar, e sermos novas criaturas.
A primeira leitura de hoje, Deus fala para Moisés, dizer para Abraão, assim vocês deverão abençoar os filhos de Israel. O que é abençoar, gente? Padre, é traçar uma bênção, né? É dizer uma bênção. Abençoar quer dizer bem da pessoa. E Deus vai abençoar o seu povo, oferecendo a ele o bem que é o seu filho. É a nossa grande bênção. E se eu quero ser bendito, ou se eu quero que as pessoas falem bem de mim, ou que Deus fale bem de mim, que Ele me abençoa, quer dizer, que Ele diga bem de mim, há uma resposta da minha parte para com Ele, que leva Ele a reconhecer que eu, filho pecador, arrependo-me dos meus pecados, me converto e caminho na vida com Ele, fujo das ocasiões de pecado, fujo das coisas que me afastam de Deus, e assim eu sou bendito, abençoado. Está vendo como é que funciona a bênção? Deus abençoa os seus filhos, fala bem deles, não fala mal, que é uma prática que todos nós devemos aprender, porque nós somos louquinhos para falar mal dos outros, né? Mas nós falamos mal dos outros, os outros falam mal de nós. Então acho que está tudo bem assim, né? Não, está tudo errado. Nós somos o povo da bênção. Quando alguém te amaldiçoa, quando alguém fala mal de você, você simplesmente diz, Deus te abençoe. Quer dizer, que Deus encontre em você um coração arrependido, um coração que se volte para Ele e receba a sua bênção, receba a bendição dEle. É assim que Deus quer abençoar nós neste ano que se inicia. Por ser um ano santo, é um ano de nós voltarmos para Deus mais ainda do que já fizemos na nossa vida. Porque ainda nós não demos a vida na luta contra o pecado, ainda não morremos para vencer o pecado, e precisamos vencê-lo. O mundo parece que está tudo perdido, tudo virado aos avessos, mas Deus está conosco, Deus está no mundo, e é Ele quem rege o mundo. Quem somos nós, homens, para mudar qualquer coisa nessa terra? Nós podemos fazer a cabeça de muita gente, como eles tentam fazer e dominar, mas nós temos uma inteligência que é superior à deles, a inteligência da fé, que nos faz ver além das coisas, que nos faz ver a intenção das coisas, e por isso nós não embarcamos nessa ideia ou nesse pensamento do mundo, mas ao contrário, nós superamos ele com os dons e a graça que vem de Deus. E assim desejo, meus amados irmãos e irmãs, assim como a comunidade que São Paulo escreve dizendo que Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, quer dizer, os que estavam sendo condenados pela lei por causa dos seus pecados, mas para que todos recebêssemos a filiação divina por Cristo Jesus. E porque somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, Pai. Reconhecer a Deus como Pai. Esse é o grande erro de muitos, de não reconhecer a Deus como Pai. E reconhecer a Ele como Pai, nos leva a enxergar Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. E enxergando Jesus, nós somos lavados e purificados dos nossos pecados. E assim entramos em comunhão com Deus. E vivemos nesta comunhão até o fim dos nossos dias. Até quando Ele voltar. Porque, fazendo assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro. E tudo isso, ele vai concluir, por graça de Deus. Por isso que nós temos que agradecer muito a Deus por tudo,
porque tudo que Ele nos concede é graça. Ele não cobra nada de nós. Somente o nosso sim, a nossa resposta, como foi a de nossa mãe Maria. E que ela ensina os seus filhos, ela exorta os seus filhos. De todas as aparições que a Virgem Maria fez, ela só faz um pedido: volte para o meu filho, vida de oração, fuga do pecado, volte para Deus, como toda mãe faz com o seu filho. Não coloque o dedo na tomada que dá choque, não vá por esse caminho porque não é bom. Filho, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Qualquer mãe faz isso. E a Virgem Maria não faz outra coisa senão cuidar de nós, para que nós não percamos a nossa referência, que é Deus, para que nós não percamos o nosso caminho, que é Jesus, que é o caminho da vida, da verdade e da vida, mas que sejamos salvos. Amados irmãos e irmãs, que esse ano novo seja de fato um novo na nossa vida, em cada um de nós. Que essas páginas em branco possam relatar a superação de todo o mal, a superação de todos os limites, a superação de todas as dificuldades, mas também a humildade diante de Deus, porque ela nos dá tudo. Quem é humilde diante de Deus tem o olhar dele, tem a bênção dele, tem o carinho dele. Então vamos caminhar nesse sentido. Desejo que toda a família cresça neste ano na graça de Deus. Toda a família Canção Nova também cresça na graça nesse ano em Deus, cheios de esperança, porque o que para nós é impossível, para Deus não é. E nós cremos em Deus, então nós não temos medo. Nós não estamos inseguros, nós não estamos sem saber para que rumo vai. Não, nós temos um rumo, temos uma direção, nós temos um Deus que está no meio de nós, que nos conduz. Então esse ano da esperança, de peregrinos da esperança, quer dizer, vamos caminhar com a esperança em Deus. Porque o que o homem não é capaz de fazer, Deus faz, Deus já fez e está fazendo e vai continuar fazendo. É essa certeza que temos que ter no coração para que tudo vá bem neste ano. Que assim seja.